Boa noite, Constante TV. Sejam muito bem-vindos a mais um programa, a mais um episódio do Direito no Dia a Dia. Estamos no mês de junho e, aproveitando a temática de junho, mês do meio ambiente, hoje temos uma convidada especial, a delegada doutora Juliana Viga, delegada da delegacia titular da Delegacia do Meio Ambiente e Urbanismo, para conversar com a gente um pouquinho sobre meio ambiente. Eu estou acompanhada da doutora Dalimar, minha companheira aqui de Direito no Dia a Dia, e vamos então conversar com a doutora Juliana. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda à Constante TV, ao Direito no Dia a Dia. Muito obrigada, desde já, pelo aceite do convite, pela disponibilidade em estar aqui conosco, conversando neste mês de junho sobre meio ambiente. É uma alegria tê-la conosco e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação enorme estar aqui. Parabéns pelo programa, levando conhecimento jurídico para as pessoas, é muito importante. Exatamente, a doutora Juliana disse, bem aí qual é a nossa intenção, né, doutora Dalimar? Além, claro, a Constante TV é um canal da Igreja Batista Constantinópolis, que tem como alvo maior, evangelizar, falar do amor de Cristo, falar de Jesus, mas também junto informar a sociedade, esclarecer, trazer conhecimento no direito no dia a dia, sobre o direito, claro. Direito na vida, né, Adriana? Porque faz parte da vida, né? Em todos os aspectos, né, da nossa inclusive vida. No meio ambiente, Exatamente. A gente acaba, às vezes, só relacionando, com outras áreas, família, crime, Fica muito preso a isso, mas vai muito além o direito, inclusive o nosso meio ambiente, que é isso que nós vamos falar hoje com a doutora Juliana. Juliana Viga, delegada titular da Delegacia de Meio Ambiente e Urbanismo, especialista em Direito Ambiental Urbanístico pela Universidade Anhanguera e mestra em Direito Ambiental pela UEA. Então, mestra. Então, um amplo conhecimento aí na área para você aprender aqui com a gente um pouquinho hoje. Doutora Juliana, para começar, vamos primeiro, nos fale um pouquinho aí da sua trajetória profissional. Por que escolher a área ambiental dentro da carreira policial, Porque ela é delegada. Então, dentro da carreira de policial, escolheu o direito ambiental. Como é que foi isso aí? Conte aí pra gente. Eu costumo dizer que o direito ambiental me escolheu, porque eu fui sempre jogada para a área ambiental sem escolher. Minha primeira experiência profissional foi na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e eu não tinha conhecimento nenhum de meio ambiente, de direito ambiental, e lá foi uma grande escola. Eu pude participar de alguns conselhos municipais de meio ambiente, conselho de desenvolvimento urbano, e depois minha experiência foi para a Procuradoria do Meio Ambiente, a Procuradoria do município. Também, como eles viam que eu já tinha essa carga de direito ambiental, me chamaram para ir para a Procuradoria de Meio Ambiente. E foi uma experiência muito mais grandiosa, porque lá eu pude atuar nos processos judiciais envolvendo o município que tinham algum impacto ambiental. E aí, a partir daí, eu fiz a minha especialização em direito ambiental e, nesse meio tempo, estudando para concurso, e a polícia sempre foi a minha paixão, sempre quis ser delegada de polícia, passei no concurso, tive que sair da procuradoria. E na polícia, ao longo de 12 anos, eu trabalhei com vulneráveis, trabalhei com menor infrator, com menor vítima, com mulheres, e só depois de 12 anos eu voltei para a área ambiental em virtude da minha especialização, porque eu concluí o meu mestrado em Direito Ambiental, então a administração me convidou para assumir a Delegacia de Meio Ambiente. A gente disse, não, já que agora a gente tem uma mestra aqui no ambiente, ela vai Vamos conduzir explorar, aqui, né, vamos Adriana? Aproveitar. E quem ganha é toda a sociedade, Toda a sociedade, Porque com tanto conhecimento, de primeira mão, com alguém que tem essa bagagem toda. Então, toda essa formação já contribuiu quando tu chegaste lá na delegacia. Então, tu está na delegacia há quanto tempo no ambiente? Eu estou na delegacia há um pouco mais de 2 anos. 2 anos. Mas há 12 na polícia já? Há 14 anos na polícia. 14 anos na polícia. E antes de ir para o meio ambiente, tu atuaste em quais áreas? Na Delegacia das Mulheres, Delegacia do Menor Infrator e na Delegacia do Menor Vítima, que é onde eu passei mais tempo, 7 anos. Mas o meio ambiente sempre esteve muito próximo ali de mim, Porque eu dava aula, sempre dei aula em direito ambiental. Ainda é professora. Um cursinho preparatório para concurso, a UEA mesmo, já dei aula na UEA, então
direito ambiental nunca saiu de Tá mim. aí já guardadinho. Então, agora, na prática também, lá na delegacia, atuando nessa área. Então, vamos entender um pouquinho, porque muitos nem sabem que existe uma delegacia, né? Especializada em meio ambiente. Então, a delegacia fica onde, doutora Juliana? A delegacia fica na sede do 23º DIP, porque nós ainda não temos uma sede, mas ocupamos algumas salas do 23º DIP, fica no conjunto Xangri-Lá, Parque 10. Então, ali no Parque 10, no 23º DIP, nas dependências dele, existe uma sala que é específica da Delegacia do Meio Ambiente. Isso. Então, Isso é um avanço, né, doutoras? Porque antigamente eu creio que era tudo muito misturado, né? As delegacias. Então hoje nós temos essas especialidades, né? Por exemplo, uma delegacia voltada para o idoso, uma delegacia voltada para a mulher, uma delegacia voltada, né, para a criança vítima. E também do menor infrator, e agora do meio ambiente. Né? Então, e o trabalho mais especializado, ele vai aprimorando, né? Ele vai deixando a coisa mais particular para aquele atendimento. Como na medicina, né? Você faz a medicina, você vai ter um médico especialista em determinadas áreas. Generalista, né? Mas depois vem a especializando e vai aprimorando aquele conhecimento, aquela área de atuação. A delegacia agora completou 20 anos. Ela foi criada em 2005, no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. E, ao longo desses anos, ela tem se especializado mais. Nós temos convidado pessoas da área ambiental para compor o time, que são pessoas mais especializadas. A gente pode dar uma atenção melhor, os nossos inquéritos são muito melhor instruídos. Né? Hoje, o Instituto de Criminalística, a Polícia Científica, já conta também com um perito veterinário, peritos de engenheiros florestais, biólogos, e isso faz com que o inquérito, né, fique mais robusto para futuro julgamento. Com provas suficientes, né? Senão falha naquela questão de colheita de prova e aí impede, né, o prosseguimento de uma eventual condenação. Exatamente. Aí nós não podemos ter aí a reparação do meio ambiente como pretendido. Seria o dever melhor, né? No direito é primordial, né? Em qualquer área. Ainda mais no crime, mais ainda, né? Sim. Tem que ter... Eu costumo falar para os meus clientes, gente, não basta no direito só falar, tem que provar. Exatamente. Então, inclusive, o mês de junho tem essa temática toda voltada em razão do Dia do Meio Ambiente, não é isso, doutora? Qual Sim. É o dia? Celebrado mundialmente. Mundialmente, no dia 5 de junho. Essa data foi estabelecida em 1972 numa convenção que é chamada Convenção de Estocolmo, que foi uma convenção que estabeleceu vários princípios de ambientais de preservação ao meio ambiente, para que as nações, né, se comprometessem com essa preservação ambiental. E é uma luta até hoje, né? Sim. Das nações. Como é que é, doutora? A senhora está na Amazônia, né? Que é considerado o coração, né? A referência, né, do meio ambiente mundial. A senhora sente alguma diferença nesse sentido? Sim, nós temos muitas dificuldades. Em virtude da nossa dificuldade de se locomover a um outro município, só por rio ou por avião, né? Então, em que pese a delegacia ter a circunscrição em todo o estado do Amazonas, hoje a Polícia Civil conta, né, com delegados e equipes de policiais em todos os municípios. Então, onde eu não posso chegar, em virtude das dificuldades de locomoção, tem um delegado que vai atuar na repressão ao crime ambiental, tem um escrivão, investigador, então os municípios todos atuam. Então aqui não é diferente da capital e acho que nos municípios mais distantes ainda você encontra muito mais crime ambiental relacionado a desmatamento e a queimada. Então a Polícia Civil tem atuado em todas essas delegacias distritais. No interior, como a senhora falou, não tem como, claro, né, haver toda essa especialização e divisão. Isso. Né? Mas há sempre um delegado, uma delegacia, e vai atender a ocorrência ambiental. Com a ocorrência ambiental. E a nossa particularidade da Amazônia é justamente essa, né? Essa dificuldade de acesso aos lugares. E a própria fiscalização é uma extensão enorme, né? Extensão enorme. É uma extensão enorme que dificulta um pouco. A gente tem dificuldade também de veículos que foram utilizados, retroescavadeira, trator que foi utilizado no crime de desmatamento, de tirar aquele veículo do local e apreender. Então é muito difícil. Isso é uma dificuldade em outros estados também. Sim. Mas no que diz respeito ao Amazonas é mais difícil ainda por conta desse relevo, rios, né? Bem, então, quando a gente, peculiar, né, doutor? Quando a gente fala em meio ambiente, a pessoa pensa floresta, rios e natureza, ainda mais aqui na Amazônia, né? Tem logo isso à mente. Mas meio ambiente urbano,
O que é exatamente? Se limita a isso, meio ambiente urbano? Se limita a rios, florestas e matas? Então, vou até um pouco mais para trás. No dia a dia das cidades aí, né? O que é o meio ambiente, o meio ambiente, as pessoas falam assim, o meio ambiente é a natureza. Não, o meio ambiente não é a natureza. O homem faz parte do meio ambiente. O meio ambiente, ele é tudo, verdadeiramente tudo. Ele é uno e indivisível. Só que no direito a gente faz uma divisão, né? Para facilitar o estudo. Então, nós temos o meio ambiente natural, que é esse meio ambiente que a gente está acostumado a nomear como meio ambiente, que é a natureza, os animais, a fauna e a flora. Sim. Temos o meio ambiente urbanístico, que são as cidades, é o patrimônio histórico. E o patrimônio urbano mesmo não sendo histórico, mas a questão da pichação, do muro, também entra nos crimes ambientais. A gente tem também o próprio meio ambiente do trabalho, né? Puxar minha sardinha aqui. Que o meio ambiente do trabalho tem que ser garantido, protegido. E envolve não só o meio ambiente físico, né, do trabalho. Sim, mental. Né? Então, você não tem como dissociar o ser humano do meio ambiente. Como ela falou, o meio ambiente é tudo. A doutora falou, é tudo, né? Se mexe com um elemento, toda a cadeia, ela vai ter algum tipo de prejuízo. Sim, e no meio ambiente urbanístico, além da depredação do patrimônio histórico ou do patrimônio público, você tem, por exemplo, que é muito comum o descarte inadequado de resíduos sólidos, o despejo de efluentes líquidos não tratados, né? E um que é campeão de registro de ocorrência lá na delegacia é a poluição sonora. E nós temos uma cultura muito prejudicial na nossa capital, no estado do Amazonas, de que as pessoas não respeitam, e não se trata só de sossego alheio, mas é uma questão de saúde pública. Os paredões, os estabelecimentos comerciais que utilizam um som muito alto, causam poluição sonora. Né? E compromete nesse caso, doutora, quando um cidadão ele se sente prejudicado, o que ele deve fazer para se proteger nessa questão do barulho? Ele pode denunciar pela delegacia virtual, no conforto da sua casa. Entra no site da Polícia Civil, faz a denúncia, o local, o horário. Pode compartilhar o site aí, doutora? Acho que é delegacia virtual. Você coloca a delegacia... Coloca no Google lá que aparece. Polícia Civil, delegacia virtual, aí vai entrar no site da Polícia Civil e vai ter um link delegacia virtual. Sim. A pessoa vai fazer o boletim de ocorrência, ela vai relatar. E lá ela vai relatar o dia, o horário, o modus operandi daquela pessoa que está cometendo o crime. E pode ser feito pelo 181. No 181 você não precisa se identificar. Olha... E presencialmente na delegacia. Inclusive, na própria delegacia, você também não precisa se identificar, você pode pedir para prestar um depoimento anônimo. Olha que interessante. Porque em todos os casos, a gente vai averiguar no local. Porque tem pessoas, doutora, que suportam ali, mas tem medo de retaliações, né? Então, essa forma de fazer uma denúncia anônima também é bastante interessante. Sim, nós recebemos muitas denúncias anônimas. Às vezes então, também o número é 181? 181. Recebemos também do Ministério Público, porque as pessoas fazem a denúncia na ouvidoria, o Ministério Público encaminha a requisição, a notícia-fato, e nós apuramos. O funcionamento, acho que a senhora já até meio que antecipou aí, como funciona uma delegacia especializada em meio ambiente? Que a sociedade pode imaginar assim, mas, né? O que essa delegacia... vai fazer? Que tipo de crime exatamente? A senhora já deu uma pincelada aí, mas se a senhora puder esmiuçar um pouco mais? É bem diferente das distritais, porque no meio ambiente nós precisamos ter acesso a alguns programas que mostram, programas de monitoramento que conseguem demonstrar o desmatamento. Então, eu vou fazer uma análise de satélite, de fotografias do antes e do depois, para saber se houve e quando que houve aquele desmatamento, né? Eu consigo fazer essa análise. Todas as ocorrências exigem diligência in loco. Então, não é como uma distrital que basta eu prestar um depoimento, eu vou chamar o autor, a vítima, e a gente vai instaurar um inquérito e mandar para a justiça. Não, lá eu preciso mandar a equipe ao local para averiguar se houve o crime de maus-trato, se houve o crime de desmatamento, se houve o crime de poluição, e eles elaboram um relatório policial. Então, é uma delegacia muito dinâmica. Não tem um dia igual ao outro. Faço ideia. Cada plantão nós vemos muitas campanhas nos aeroportos, né, doutora? Combatendo sempre esse crime de
que envolve os animais, até mesmo, né, levar plantas. Vocês têm assim algumas parcerias com a Polícia Federal, com outros órgãos? Esses crimes eles são investigados pela Polícia Federal porque envolve aeroportos. Isso, né? porque vai para um outro destino, vai para um outro país. Essa questão da biopirataria, da exportação de animais silvestres é atribuição da Polícia Federal. Mas pode acontecer, tem uma delegacia no aeroporto, né, da Polícia Civil se deparar com essa situação, né, e pode iniciar ali um inquérito, depois encaminhar ou para a Justiça Federal ou para a própria Superintendência da Polícia Federal. Mas nós atuamos em quê? Por exemplo, maus tratos aos animais silvestres, nós atuamos. Sim. Nós fizemos uma operação recente, agora há poucas semanas, que foi numa comunidade aqui próximo em Iranduba, em que os ribeirinhos estavam explorando os animais silvestres para tirar fotografia. Então, eles dopam os animais, cortam as asas para que os turistas tirem foto. Porque agora tudo é instagramável, né? Então, a pessoa vem visitar a Amazônia... Exatamente. Aí que as fotos lá com os animais para ir para o Instagram. Aí nós conseguimos apreender 7 animais e prender 4 pessoas. Dopavam os animais, é isso? Isso, foi periciado, né? Ainda vai sair o laudo pericial, que foi recente, mas nós contamos com o apoio também da CORE, da Delegacia Fluvial. Nunca trabalhamos sozinhos. Ou trabalhamos com o IBAMA, ou trabalhamos com o IPAAN, que é mais próximo ali por ser estadual. Sim. E a própria Secretaria Estadual de Meio Ambiente. E a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que eles atuam junto conosco nas operações de poluição sonora. Eles têm um equipamento para medir o som. Ruído, essas coisas, do som, nível. Então, nunca trabalhamos sozinhos. A gente sempre está com o apoio de algum outro órgão. Olha, como tudo na vida, né? A Bíblia mesmo fala que é melhor serem 2 do que 1. Então, nesse sentido, também se aplica, né, o trabalho que a polícia tem feito. Estatisticamente lá, doutor, o que é que mais chega na delegacia? Maus tratos aos animais. Maus tratos aos animais. É o campeão de registro seguido de poluição sonora. Uau! É que eu acho que dentro da cidade, né, talvez não haja muita... Não sei se é uma falsa ideia minha. Essa questão de desmatamento. Então, aqui dentro da cidade... acaba não chegando muito... Tem o desmatamento. Mas eu acredito que seja porque nós temos uma superpopulação de animais errantes. E que não são castrados. Não há um trabalho. Há um trabalho de protetores. Alguns protetores conseguem fazer essa castração, mas a passos de formiguinha. Né? Não há uma castração em massa. Aumentando o número de animais errantes, aumenta os maus tratos. Os maus tratos. Então, a gente tem um registro registro maior. O vizinho que... ouve o som além do normal. E acho que todo mundo gosta da música dele igual. E essa cultura do paredão é terrível. Essas caixas de som, né? Nossa, realmente incomodam muito, veículos, dos né? veículos. É um problema enorme na cidade. Então, estatisticamente, são esses que mais chegam lá, dois. Né? E algum caso mais emblemático, assim, que a senhora poderia compartilhar, que marcou por lá a experiência na delegacia? Desses casos específicos, não, os casos de maus tratos tem vários emblemáticos, assim, terríveis, que nos chocam. Cão esfaqueado. E a primeira prisão preventiva do estado do Amazonas de maus tratos aos animais foi ano passado, conosco, na minha gestão. Ano passado nós cumprimos 71 prisões. Né? E nessas prisões, 8 foram prisões preventivas por maus tratos aos animais. Esse ano já foram 2 prisões preventivas. Então, não tinha... antes esse hábito de prender preventivamente. Hoje nós temos uma lei severa, que a pena para maus tratos a cães e gatos é reclusão de 2 a 5 anos. Então eu consigo uma cautelar e a gente tem uma punição bem severa. Depois, para o próximo bloco, eu tenho uma pergunta para fazer sobre essa questão da legislação, até fazendo um direito comparado. Então, né? bora esperar um pouquinho, Vamos que a gente vai bloco. para um breve intervalo que o programa exige. Não saia daí, já já a gente volta. A doutora Juliana Viga, delegada do Meio Ambiente. Segundo bloco do Direito no Dia a Dia desta quinta-feira, ainda no mês de junho, falando sobre direito ambiental, meio ambiente, em comemoração aí ao Dia Mundial do Meio Ambiente no mês de junho. Estamos com a doutora Juliana Viga, delegada titular da Delegacia do Meio Ambiente e Urbanismo. Vamos continuar aqui, doutora, que a gente está aprendendo muito, né, com a doutora Juliana sobre meio ambiente. Mas vamos entrar direto na legislação, então. Né? Quais são as principais leis do nosso país, como é que é a legislação hoje, de proteção ao meio ambiente, né? Seja o ambiente de forma ampla, como a senhora já explicou. Existe alguma legislação específica que a senhora queira, que a sociedade deve conhecer, entender melhor?
A principal lei que regulamenta os crimes ambientais é uma lei federal 9.605 de 98. Essa lei é a principal lei dos crimes ambientais. Existem algumas tipificações em leis esparsas, mas essa é a principal, ela tem a parte processual, então é nela que nós fundamentamos. Que 98, né? 98. Então já temos aí um certo tempo, né? Que o país já vem se preocupando com a normatização disso, punição, inclusive, né, desses crimes. Nós temos uma lei que foi antes da Constituição, que é uma lei de 81, que é a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Ela traz uma regulamentação geral sobre responsabilização penal, responsabilização civil, mas ela não tipificou. Antes era do Código Penal. Aí veio a Constituição de 88, que foi assim um marco para o meio ambiente, que introduziu mesmo o meio ambiente como um direito do cidadão, um direito fundamental. Fundamental, inclusive. Né? E a Lei Federal de 98 veio tipificando os crimes ambientais, tirando do Código Penal. E deixando mais específico. E a nossa lei maior, né, a Constituição Federal, ela foi, a senhora considera que foi originária nessa questão do meio ambiente? Foi a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que é de 81, mas a forma como nós enxergamos o meio ambiente hoje, de forma una, indivisível, sem ser setorizada e de uma forma a proteger o meio ambiente para as futuras gerações, foi com a Constituição de 88. Porque com a Lei de 81, o meio ambiente era tratado mais como uma forma exploratória de desenvolvimento econômico mesmo, né? Não tinha aquela preocupação de preservar o meio ambiente, mas sim de se utilizar do meio ambiente para o desenvolvimento econômico. Então, só com a Constituição de 88 veio essa preocupação de associar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade, tudo isso. É que hoje o mundo todo entende isso, né? Mas no início, quando você vai estudar história, né? A própria história, eu estudando com as crianças a história do Brasil, né? Que eles vão aprendendo quando chegaram os portugueses, aí a atividade econômica, pau-brasil, aí vai explorando tudo, né? Aí o café, né? Eles vão aprendendo todo aquele ciclo que desgastava e acabava, né? Fazia a extinção daquele Minas Gerais, né? A área do minério toda, tudo explorado. Né, como essa visão que se tinha, né, unicamente de te utilizar economicamente. Né? Somente com a Constituição de 88 que veio essa preocupação em preservar o meio ambiente natural mesmo de forma, olha, vamos nos preocupar aqui, porque senão as futuras gerações acaba realmente, não vão ter acesso. Acaba e os próximos não terão. Né? E fazendo uma regressão, nós, os cristãos, que entendemos, né, Adriana, que a Bíblia é a palavra de Deus, é o manual, né, do cristão, nós entendemos ali, à luz do Gênesis, que Deus, o Criador, ele tem esse amor pela sua criação, né, tanto o homem quanto a mulher, mas também com a natureza. E também, ali, em alguns livros no Velho Testamento, o Senhor mesmo determinava esse cuidado com o meio ambiente. Quando ele orientava o seu povo, né, o povo de Israel na época, a deixar um tempo de descanso, né, para aquela terra que era cultivada. Né? Então, a gente já vê ali a orientação de Deus para que haja o cuidado, né, com a natureza. A preservação. A preservação. Né? Então, nós, os cristãos, nós temos que ter muito mais esse cuidado e esse respeito, né, com o meio ambiente, porque nós temos essa consciência da importância que significa para nosso Deus. Né? Sem dúvida. Realmente. Doutora Dalimar, o assunto que a senhora tinha comentado que a gente ia explorar com a doutora Juliana. Nós estávamos aqui discutindo um pouquinho sobre o direito comparado. Né? No Brasil, algumas leis e em outros países elas muitas vezes não são iguais. Eu perguntava, né, aqui para a doutora Juliana e para a doutora Adriana sobre a questão da zoofilia. Né? Como é que isso, que é um tema, né, sensível, polêmico, né, porque no Brasil nós sabemos que isso é uma prática proibida, né, doutora? Então, o que é primeiro a zoofilia, doutora? Pode falar. Né, a zoofilia é aquela utilização do animal para a prática de atos sexuais, né?
E, infelizmente, nós temos alguns inquéritos investigando zoofilia. E, atualmente, a zoofilia ela é tratada no artigo 32, considerado maus tratos aos animais. Ela não tem uma pena maior, uma qualificadora, por ser esse ato tão grotesco, tão vil, né, tão mais reprovador do que os maus tratos propriamente ditos. Ela se enquadra no maus tratos, de maneira geral. Ela se enquadra no maus tratos de maneira geral. Há projeto de lei no Congresso Nacional para aumentar a pena para a prática de zoofilia, né, que eu considero válida, porque é um comportamento vil, né? Nós temos situações assim. Então, se envolver, por exemplo, um boi, um cavalo, um animal que não seja cão e gato, que a pena é maior, eu vou apurar uma zoofilia nesses casos, assim, aves já aconteceu também, por TCO. A pena máxima é 1 ano, então é uma pena que não cabe prisão, não cabe outras cautelares, a pessoa não vai ser presa. Então é preciso rever a própria lei de crimes ambientais. Primeiramente, no que diz respeito aos outros animais, porque os outros animais a pena é de 3 meses a 1 ano. E o cão e gato, nós temos uma pena maior de reclusão de 2 a 5 anos. Foi uma evolução muito boa, mas precisa evoluir nos outros animais. E no caso de zoofilia, eu só vou ter uma pena mais severa se for contra cão e gato, que os maus tratos é de 2 a 5 anos. A gente espera que o Congresso possa rever, né, e aumentar a pena, tanto para os casos de zoofilia, que é uma conduta muito mais vil, e também aumentar a pena de maus tratos dos outros animais. Então, hoje, quando se trata de cães e gatos, a legislação é mais severa. É mais severa. E nos outros animais ainda é mais branda. Branda, né? É apurada por TCO. E estatisticamente existem mais, então? Porque geralmente o legislador se movimenta, podemos dizer assim, conforme os dados estatísticos? Tem alguma relação com isso? Tem mais cães e gatos, porque eu acho que... É o que a população mais gosta, né? Tem mais afinidade. Tem tanto os animais errantes quanto os animais domésticos, né? E isso aconteceu em virtude de um episódio de um cão que foi agredido, né, na porta de um supermercado, e, se eu não me engano, ele foi a óbito. E a partir dessa cena terrível que se veiculou em jornais, redes sociais, o Congresso Nacional atuou para aumentar a pena, porque, em um caso desse, a pessoa sequer pode ser presa, né? Então, hoje a pena é bem maior. Então, aqui, fazendo uma pesquisa rápida, né? Então, na inteligência artificial, nós verificamos que alguns países, né, doutora, que são considerados países de primeiro mundo, países desenvolvidos, como a Hungria, não há proibição explícita, né, de atos de zoofilia. A Finlândia, né, a Romênia, não há criminalização específica desse tipo de conduta no Código Penal deles. O Japão, não existem leis contra a zoofilia, coisa assim interessante. E o México, a legalidade ela varia por estado. Então, fazendo nos Estados Unidos, por exemplo, como no Brasil, a zoofilia é ilegal, na maioria dos estados. Aqui no Brasil é a nível nacional, não é isso, doutora? Sim, nível nacional, a lei é federal. É porque a questão de crimes, né, precisa ser federal, né, a competência, né, da legislação no nosso país. Lá nos Estados Unidos tem essa questão de estados, né, terem uma maior independência. E ele pode responder também administrativamente, porque temos tanto leis estaduais como leis municipais que trazem as infrações administrativas de maus tratos aos animais. Então, nada impede. Inclusive, ele pode ser responsabilizado civilmente, então, nas 3 esferas. Então, vamos fazer essa diferença aí para as pessoas entenderem, né? Exato. Que às vezes não tem muito essa dimensão. Não necessariamente só no crime, né? Não, é o que nós chamamos de tríplice responsabilização. É possível, a Constituição traz, e a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente também traz, que pelo mesmo ato a pessoa possa responder pelo crime, pela infração administrativa e civilmente pelo dano ao meio ambiente, porque esse ato causou um dano ambiental, atingiu toda uma sociedade. No caso, então, do descarte, né? Sim. De resíduos. E maus tratos também. Porque todos os crimes ambientais, nós não temos vítima individualizada. A vítima é a sociedade. Aí, uma vez que um animal é maltratado, eu, como cidadão, estou tendo o meio ambiente, o meu meio ambiente prejudicado. E, doutora, no caso, empresas que são condenadas por práticas contrárias à preservação do meio ambiente, que poluem rios e etc., que tipo de pena que essas empresas elas podem sofrer?
Os seus dirigentes podem vir a ser presos. Inclusive, nós já tivemos operação junto com a Polícia Federal, que nós prendemos 3 empresários pelo despejo de efluentes líquidos não tratados no rio. Então, 3 empresários foram presos, só que é um crime que a pena é até 4 anos, comporta fiança, né? Eles pagaram a fiança naquele ato e responderam o processo em liberdade. No crime, no direito do consumidor e no direito do meio ambiente, direito ambiental, nós podemos fazer a responsabilização penal das pessoas jurídicas, né? Diferentemente de outros setores. Então, um empresário ele pode responder pelo crime, a empresa dele pode ser condenada criminalmente pelo crime ambiental. Então, a pessoa jurídica é condenada e a pessoa dele, do sócio, do dirigente, sofrer a pena criminal mesmo. Sim, se ele tiver conhecimento, se ele sabia, se ele estava irregular, ele também vai sofrer as consequências. Então, quando nós enviamos inquérito, nós enviamos com indiciamento tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física. E a jurídica, reparação, né, financeira. Isso. Aí pode também ficar proibida de contratar com o poder público, de participar de licitação. Ela pode ser obrigada também a prestar serviço à comunidade, replantio, reflorestamento, construção de algum prédio que esteja relacionado à reparação do meio ambiente. Olha, interessante. Sempre buscando reparar, né? Reparar, trazer a compensação ali para aquele dano que ela causou. E o reflorestamento, ele existe? É uma realidade no Amazonas, doutora? Nas condenações, os juízes, eles sempre, né, a pedido do Ministério Público, eles aplicam o que a gente chama de PRAD, né, que é o Plano de Recuperação de Área Degradada. Uma vez que foi identificado que ele degradou uma área de preservação permanente, uma área verde, eles são obrigados a apresentar um projeto de recuperação daquela área e às custas dele, eles fazem essa recuperação e há uma fiscalização do Ministério Público e do Judiciário. Se ele vai, de fato, né, cumprir. Sim. Sob pena de responder também. De voltar a pena inicial e a condenação cível, né? Porque, normalmente, ele pode aplicar uma multa diária também pelo fato dele não reflorestar. E, às vezes, eles fazem um termo de ajustamento de conduta. Olha, foi condenado a R$500 mil, mas se você se ajustar, assinar o termo de ajustamento de conduta, a gente pode diminuir aí até 90% dessa condenação e ver se ele vai cumprir. Se ele não cumprir, aí volta o termo inicial. Interessante. E há também na Constituição, no meu caso, eu sou advogada e nosso escritório a gente pega muitos casos de regularização de imóveis, né? Então, a primeira coisa que a gente pede para a pessoa é a certidão narrativa para ver se existe ou não, porque a Constituição é muito clara quando diz que área de preservação ambiental jamais, né, doutora, pode ser usucapida. Não. Terras devolutas, ainda há uma exceção, que são aquelas áreas que o governo tem, mas não tem, está em desuso. Então, isso aí pode até haver, mas terrenos públicos e áreas de preservação jamais vão ser usucapidas, não é isso, doutora? A área de preservação permanente, principalmente, ela é uma área não edificante, é uma área que preserva o recurso hídrico, que é aquela margem do rio, a mata ciliar, evita erosão. Então, ela não pode ser usucapida, assim como ela não pode... Não pode nem ser mexida mesmo. Não pode sofrer nenhuma intervenção, assim como a área verde, né? Porque o que a gente vê muito no urbanismo é isso, as pessoas licenciam um loteamento, um condomínio com a área verde, tudo ok. Começa a vender até. Vende a área verde, constrói outro estabelecimento dentro da área verde e fica por isso. E aí aquele ditado popular que diz, quem compra mal paga 2 vezes, né? Então, às vezes, a pessoa compra sem ter essa cautela, sem ter essa preocupação, né? De fazer essa investigação anterior, né? E aí, às vezes, compra só com aquele contratinho de gaveta, às vezes só um recibinho, às vezes só verbal. E aí pode incorrer nesse risco de ficar sem o dinheiro e sem a terra, né? E aí não vai ser, claro, autorizado nenhuma construção nos órgãos, né? Não vai conseguir. Nenhuma para legalizar. Para legalizar vai ser muito complicado, né? E ainda correndo o risco de punir, né, criminalmente. Pela degradação feita ali. Sim, e civilmente. Porque a responsabilização civil, ela acompanha o imóvel. Então, mesmo que aquela... eu já comprei, ele me vendeu assim. Aí não interessa. Se ele está com um débito ambiental e você está naquele imóvel e você não
promover o desmatamento, civilmente você vai ser responsabilizado. Toda essa cadeia. Bom esse esclarecimento, né? Porque a pessoa acha que não. Alerta. Eu comprei, já não fui eu que desmatei. Ele pode até não responder criminalmente, de fato, mas civilmente ele vai responder. Mas civilmente não vai ter como fugir. Não. Vai acompanhar, como a senhora falou, né? Acompanha o imóvel. Vai Por isso acompanhar. que é tão importante, hoje lá na nossa área, né? Na área de direito imobiliário, a gente fala sobre a due diligência imobiliária, que é uma auditoria, né, de quem compra ou vende aquele imóvel para fazer o que a Adriana falou, que é toda essa análise prévia. Por exemplo, Adriana, uma das certidões que a gente busca são as CND de dívidas trabalhistas, porque tem gente que às vezes vende um imóvel porque ele está fugindo, na verdade, né? Ele quer fugir de uma da dívida, né? Que o imóvel já vai ser prestes a ser penhorado, prestes a responder pelaquela condenação. Aí ele quer se livrar, vender, então, na verdade. Todo cuidado é pouco, né? A responsabilidade de quem está adquirindo é muito grande. E envolve o meio ambiente também. Envolve também. Envolve o meio ambiente, porque as pessoas às vezes acham que não tem nada a ver. Né? Que não tem que ter essa preocupação, né, com essa área. E é outra área que precisa ser cuidada. Doutoras, né? No próximo bloco, a gente já está finalizando esse, mas a conversa está tão interessante. Eu vou fazer uma pergunta sobre essa questão de crédito de carbono. Tá? Como que essa é a realidade aqui no Amazonas. Então não sai daí, que vamos falar de crédito de carbono. No último bloco, vamos tentar resumir aqui para explorar o máximo de informações com a doutora Juliana. Constante TV, uma bênção para você. Já estamos de volta. Estamos de volta no nosso programa Direito no Dia a Dia da Constante TV, a sua TV missionária. E hoje, eu e a Adriana Queiroz temos o privilégio de estar aqui entrevistando e aprendendo com a delegada titular da Delegacia do Meio Ambiente, doutora Juliana. E que honra, né, poder aqui aprender tanto com você. E nós gostaríamos de falar um pouquinho nesse bloco sobre a questão das compensações, daqueles danos, né, causados contra a natureza e, mais especificamente, nessa questão do crédito de carbono. A senhora poderia falar um pouquinho sobre isso? O que acontece? Na Amazônia, em toda a região amazônica, nós temos uma obrigatoriedade pelo Código Florestal de preservar 80% das propriedades rurais, por exemplo. Então, esse 80% do meu imóvel rural, ele é chamado de reserva legal. Isso quer dizer que eu não posso desmatar, que eu não posso fazer nada? Sim, eu posso explorar essa reserva legal de forma sustentável através do manejo florestal. Só que o que acontece? Alguns proprietários, alguns imóveis, eles utilizam demais aquela reserva legal e perdem esse percentual mínimo que o Código Florestal exige. E aí é que vem as empresas com a questão do crédito de carbono, são empresas que oferecem esse percentual em outra área que ele poderia ter registrado no seu CAR, né, como uma reserva legal, como a área que ele está preservando. Então, se o proprietário daquele imóvel ele não dispõe daquela área a ser preservada, ele pode adquirir, né? Hoje, eu não sei quantas empresas tem aqui na nossa região, mas são poucas, né, que atuam nesse segmento, e até agora não temos nenhum fato relacionado a crime ambiental. Se existe alguma atuação criminosa por parte de empresas nesse sentido. O que nós verificamos é que são empresas que tentam compensar essa ausência da reserva legal, dessa área preservada, né, de pessoas que não têm mais, oferecendo essas áreas em outro local para cumprir aquela obrigação do Código Florestal. Então, são empresas e até mesmo outros países, né, que procuram a Amazônia para constituir créditos. Seriam compensatórios, né? Áreas preservadas para compensar áreas que já estão desmatadas. Que já perderam a reserva legal. Isso. Como a senhora comentou, que são obrigados por lei a manter. Exatamente. Então, a gente entra aí num assunto que estava dedicado mesmo para o último bloco, que é responsabilidade, né, de todos nós pelo meio ambiente. Afinal de contas, né, é um mundo globalizado também, né? Então, nós inevitavelmente
reflete para um outro país até, né? A degradação ambiental. Não só exatamente, claro que diretamente ali para quem está mais próximo, mas também a nível global, né? A responsabilidade é até maior em relação a isso. Na prática, como nós, cidadãozinho comum aqui, podemos contribuir para essa preservação, doutora? Como é que a senhora poderia... Eu costumo dizer que o meio ambiente ele é onipresente e ele não tem fronteiras, ele não respeita fronteiras. Então, o impacto ambiental que nós podemos causar aqui na nossa região amazônica pode causar danos ao meio ambiente no Sudeste, no Nordeste, a questão do desmatamento, que deixa o relevo, né, a vegetação mais árida, vai impedir que as chuvas desçam para o Sudeste. Então, assim, não tem fronteiras. A questão do meio ambiente ela é importante para preservar todo um planeta. Então, é necessário não somente uma conscientização, é necessário preservar o meio ambiente, é preciso agir, é preciso ser um ator nessa preservação do meio ambiente, né? A questão dos resíduos sólidos, que a gente observa muito na cidade, você dá uma destinação adequada, a coleta seletiva, o orgânico, dá uma destinação adequada aos resíduos sólidos, né? Os efluentes líquidos, grandes empresas, né? Aquela preocupação de fazer o tratamento adequado para que não haja contaminação do recurso hídrico, para que os peixes não morram. Então, não só ter aquela consciência, aquela reflexão, mas agir, ser um agente mesmo que promove a preservação ambiental. Ser um agente. Eu faço descarte lá em casa, o condomínio tem a coleta seletiva. E, infelizmente, alguns condomínios ainda joga errado, mistura, não segue lá o que cada um... E agora as crianças, doutora, isso é um papel muito bom, né, que a escola tem feito, eu percebo lá em casa. Eles são bem conscientes. Escova o dente, eles já fecham a torneira. A mãe tem que fechar a torneira. Escova o dente com a torneira fechada. Tem que tomar banho com o chuveiro rapidinho fechado. Eu lá em casa saio apagando as luzes. Apagando as luzes. Às vezes eu esqueço e o meu marido sai falando: ei, vamos apagar as luzes. Então, a gente vai como a senhora falou, sermos agentes, né? E cada atitude dessa, no todo, vai fazer a sua parte, né? Cada um fazendo a sua parte. Então, eu acho que aqui em Manaus é muito fraco nessa questão da coleta seletiva. Eu acho que é fraco. No meu condomínio mesmo não tem ainda essa coleta seletiva. Não tem. Lá no nosso condomínio no meu também não tem. Eu que levo, porque os supermercados todos já têm, né? Uma lixeira. Então, eu levo para alguns supermercados. E é uma imposição legal isso dos supermercados? Não. Por enquanto, é ações mesmo. Exatamente. Visando a coletividade. Legal, né? Empresas que... Provavelmente essa questão de ISO, de certificação, né? Talvez seja algum nesse sentido, né? Mas não legalmente, né? O que seria interessante é promover, assim, benefícios para empresas como... É isso que eu pensei que tivesse, não tem, né? Nosso estado do Amazonas não tem muito, a gente vê muito isso no Paraná. Então, o município, ele recebe muito mais... participação na arrecadação estadual quando ele tem mais unidades de conservação, mais recursos hídricos preservados. Você vê muito no Paraná, é um exemplo, mas aqui no Amazonas não. Você tem, por exemplo, um desconto no IPTU se você tem uma casa sustentável, né? Você está fazendo a captação da água da chuva para lavar o pátio. Isso incentivaria a preservação do meio ambiente e você tornaria o local mais sustentável, né? Preservando o meio ambiente. Seriam boas ações aí, né? Seria. E lá no nosso condomínio, eu vejo que, com relação aos animais, que ainda tem alguns animais silvestres, e eu fico muito triste, né, quando... É a tendência, né? As pessoas que compraram terreno, em algum momento vão construir... E aí, naquele momento que já tem a licença e vai derrubar aquelas árvores, é muito comum a gente ver o bicho preguiça com um filhotinho nas costas, procurando um refúgio, né? Se deslocando, cutiaras, né? Ainda a gente vai caminhar, ainda é comum ver esses animais. E eu fico perguntando, às vezes, caminhando com meu marido, nossa, como é que vai ser quando estiver bem construído aqui... E esses animais, né, para onde vão? Para onde vão? O correto é no licenciamento, esse licenciamento, né, ser feito de forma estudada, né, pelo município principalmente,
principalmente nessas áreas que são consideradas unidades de conservação, que, por exemplo, Ponta Negra e Tarumã é uma APA. Então, você vê muitos animais silvestres, você tem que ter um biólogo, todo esse processo de licenciamento, e você tem que esperar os animais saírem no tempo dele. Você não pode tirar. Vai agredir ele se você for tirar, vai ser uma agressão, né? Então, ele tem que, no tempinho dele... Exatamente. E esses animais, eles que são, por exemplo, doutora, que a senhora falou, que são apreendidos assim, nessas operações, eles têm um lugar, vocês levam para algum lugar esses animais que foram vítimas assim, de algum crime, de Os animais silvestres, nós atualmente só temos os CETAs do IBAMA. E ele está em reforma, né, no momento. Então, assim, está com essa dificuldade. Mas, às vezes, numa parceria, dependendo da situação, se for um ou outro animal, a gente consegue falar com o Exército ou falar com a faculdade que tenha um espaço tipo zoológico. No Exército é o SIGS ali, que as crianças visitam mesmo. Isso. E consegue, em parceria, levar para lá. Eu acho que falta um santuário de animais que foram apreendidos e recuperados, né? Até para ficar em exposição, né? Mas, assim, bem cuidados, que não podem voltar para a natureza, porque muitos desses animais silvestres, se voltar para a natureza, ele não consegue mais. Ele não sobrevive. Não, perdeu, vai né? Vai saber se defender. Aquela defesa natural, ele perdeu. Então, o ideal seria ter esse... o nome que a senhora deu. Como se fosse um refúgio, né? Alguns países têm de animais que foram agredidos, abatidos, e eles recuperaram. E se tivesse aqui, seria bem interessante, porque só os CETAs do IBAMA, ele não comporta. Nós temos muitas situações de animais silvestres apreendidos, principalmente curiós, tem bastante. E lá no IBAMA, eles ficam recebendo o tratamento, eles como se fosse assim também doméstico ali. Eles doméstico, não sei se o nome técnico está correto. Acabou ficando domesticado, né? Porque quando é levado para casa, ele fica domesticado e não pode mais voltar para a natureza. E veio um crime que, na minha época, era muito comum a gente via, assim, a olho nu, era aquelas brigas de galo de rima, né? E mas, não sei se hoje isso é comum. Existe clandestinamente. Infelizmente. Aproveitando, bora falar. Nós estávamos na responsabilidade, mas tem a ver com a responsabilidade, né? Isso é crime. É crime de maus tratos. Pontuar, inclusive, sobre isso daí. É crime de maus tratos. Ele é punido com aquela pena menor, porque é um galo, de 3 meses a 1 ano. Mas, dependendo da situação, se o galo morrer, aí tem um aumento de pena. Nós tivemos uma situação bem emblemática, né, ano passado, que foram 80 galos apreendidos numa rinha de galo. Foi feita a prisão em flagrante de 16 pessoas. Foi também tipificada a organização criminosa. E no desenrolar das investigações, nós identificamos 4 empresários muito influentes no Brasil, né, com poder aquisitivo elevadíssimo, que eles organizavam essas linhas de galo aqui no Amazonas. E nós, então, a nível nacional. A nível nacional. E ocorria aqui. Isso, ocorria aqui. Então, nós conseguimos identificá-los, pedimos a prisão preventiva dos 4. Eles foram presos preventivamente em outros estados. Só um deles estava aqui no Amazonas, outros estavam em Roraima, Paraíba, em Minas. Então, são pessoas de alto poder aquisitivo que ganham muito dinheiro com essa exploração dos animais. Não contavam que a tipificação deles não ficou só nos maus tratos aos animais. Envolveu outros crimes aí. Para conseguir uma pena maior. Foi juntando outras ilegalidades. Nós verificamos que eles atuavam de forma organizada, cada um com a sua atribuição, e de forma bem sincronizada, então conseguimos estabelecer aí a organização criminosa. Nossa, 80. Mas aí também tem a exploração econômica de tudo isso, não? Exatamente. O lucro que eles têm, e eles lavam em outras atividades, né? E a dificuldade foi dos galos. Envolve aí tributário, várias coisas juntas. E aí a dificuldade é onde colocar os galos. Como é que vocês fizeram? E aí o IBAMA não ia conseguir. Aí a Comissão de Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa conseguiu ficar com os galos, mas teve que fazer um verdadeiro curso de como reabilitar esses galos, deixar os galos mais zen. Foram compradas galinhas para cada galo, para eles se acalmarem.
E veio um biólogo de fora para tentar amenizar, né? Porque eles juntos, eles se agridem. Porque aprendem aquilo, né? Isso. São treinados para aquilo, né? E eles não podem ser descartados, não podem ser doados, não podem servir de alimentação, e então... Olha aí a dificuldade, né? É uma dificuldade. Eu não imaginava, Adriana. Nem eu, né? Pensei de todo esse aspecto depois, né? Que causa... olha só. E, doutora, sobre a questão desses animais que estão em extinção, por exemplo, nós temos aqui na Amazônia o peixe-boi, nós temos o boto. Como é que vocês acham que hoje tem se conseguido preservar essas espécies que estão na lista, né, da extinção? Nós não temos casos na delegacia com relação ao boto, ao peixe-boi. Há um aumento de pena para esses abates, né? Para esse tipo de exploração, mas não temos, não sei se nos delegacias do interior, que aí as pessoas estão mais próximas ali desses animais silvestres. Mas aqui não tem muito registro sobre isso. Não. E a pena, nesse caso, se está em extinção... Tem um aumento de pena. Se está classificado, catalogado, não sei qual é o termo correto aí dentro. Mas a senhora acha que nós temos conseguido preservar bem essas espécies? Eu acredito que precisamos melhorar, né? Ter mais fiscalização, porque os órgãos fiscalizadores, eles já estão muito defasados também. Então, é necessário fazer concurso para o IPAAM, para o IBAMA. São órgãos que estão lá na ponta. Sim. E nós temos a Amazônia com um território enorme. Então, difícil acesso. Isso. Até a internet... É difícil, né, doutora? Exatamente. Por mais que eles tenham boa vontade, são muito atuantes, falta pessoal e estrutura para que eles consigam ir até o local e ter uma preservação mais efetiva, uma repressão. E essa questão climática toda vai dando sinais, né? Quando a gente vê que o clima está cada vez mais diferente. Sim. Né? E tudo é consequência disso aí, não é não? Consequência principalmente do desmatamento, né? Que a senhora fez aí mestrado e tudo. E no sul do Amazonas, a gente tem chamado Arco do Fogo, né? Os municípios de Humaitá, Apuí, né? Boca do Acre, são municípios que sofrem muito com as queimadas. Lá está começando essa monocultura da soja, a questão do pasto, e a própria população da cidade se beneficia com isso. Há um desenvolvimento econômico. Então, ela não contribui com a polícia. Para prestar depoimento, para informar quem é o responsável, quem é o latifundiário, quem é o proprietário. Porque você pegar só aquele que está queimando, só aquele que está desmatando, não é interessante. Porque a gente não vai conseguir responsabilizá-lo, tem que pegar o proprietário. Então, o sul do Amazonas, a gente sofre muito com isso, principalmente no segundo semestre. Que a gente sente aqui, né? Ano passado foi bem forte, né? A questão das fumaças, a gente sentia aqui na capital. Que impacta, como a senhora falou, é global, né? Então, está tudo interligado. Não tem fronteiras, né? Como ela disse. Sem fronteiras. Não tem fronteiras. Não tem fronteira. Ele vem e todo mundo sofre junto. Exatamente. E, em razão desse benefício imediato ali, economicamente, a população, né? Contribui para os crimes ambientais. Né? Se omite e fica aceitando. E muitas vezes ganham em cima do desmatamento mesmo. Então, e acha que, pronto, né? Eu vou me preocupar com hoje e não tem toda essa... A preocupação o que você tem que ter com o meio ambiente é exatamente das futuras gerações. Você tem filho, você tem neto, o que essas pessoas vão receber? Né? As futuras gerações, exatamente. Um papo passa rápido, né? Uau! Quão edificante, eu aprendi muito. Encerrar. O que a senhora deixaria aí, doutora Juliana? Como mensagem para o nosso público, considerações finais, esse Dia Mundial do Meio Ambiente. A mensagem que a senhora, como delegada, né, titular, gostaria de deixar aí. Eu acho que a mensagem principal mesmo é você não se limitar a ser aquela pessoa que reflete, que tem consciência de que o meio ambiente, que queimar vai causar aquecimento global, mas ser aquele ator, aquela pessoa atuante que vai fazer a diferença nas pequenas atitudes do seu dia a dia. É o descarte dos resíduos sólidos, é a energia, é o desperdício da água, é agir de forma mais sustentável no seu dia a dia. E conversar, e você está se deparando com uma situação de crime ambiental, denuncia. Quer falar, não só fazer a sua parte, mas também não se omitir quando você presenciar algo, né? Exatamente, denuncia, não se omita. Você pode
ter a sua identidade preservada, porque eu não preciso de vítima no meio ambiente. Vítima é toda a sociedade. Então, uma fotografia, um vídeo, a gente já conseguiu indiciar várias pessoas porque a população filmou um determinado veículo parando, fazendo um descarte em via pública. Então, pela placa do veículo, a gente chegou e responsabilizou. Então, é muito importante que a população colabore também com as autoridades. Quando tem evidência, assim, é mais melhor, né? fácil para materializar. Com certeza. E hoje é muito fácil, né? Todo mundo tem uma câmera no celular, né? Qual que é o número, doutora? Repita aí, doutora, para fazer a denúncia. A denúncia anônima? Nós temos o 181. 181, anote aí. Tem 181. o telefone da delegacia também, que é o 36677741, que você também não precisa se identificar se você passar todas as informações necessárias. E tem a virtual lá que a senhora falou, né? E a delegacia virtual que você faz no site da Polícia Civil. A senhora pode repetir o número da delegacia, doutora? É o 36677741. Então, anote aí, tá? Então é isso. Muito obrigada, doutora Juliana Figa, pela presença. Tenho certeza que abriu os olhos, Com né, certeza. de muita gente, da amplitude que é meio ambiente, da importância que é o meio ambiente, dos canais que temos, né, para colaborar. Não se omita, né, a ação, né, de todos colaborando, porque vítimas somos todos nós, como a doutora Juliana explicou, né? Todos nós somos vítimas de crimes desse jeito. Para finalizar, Dália, eu vou finalizar com um versículo, né? Ótimo. Sobre a criação. Fechar com chave, né, de ouro, né, doutora? Quando a Bíblia diz, né? A Bíblia nos diz em Jeremias 27:5. Eu fiz a terra. Deus fala, eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com meu grande poder e com meu braço estendido. E a dou a quem eu quiser. E o Senhor nos deu, né, como seres humanos, né, todo esse meio ambiente. Cuidar, Ele criou a nós, os homens, a imagem e semelhança dele, mas também criou, né, terra, céus, animais, tudo isso faz parte da criação e precisa ser cuidado com amor, até para garantir a vida aí na terra, até que ele queira, né, até que Jesus volte e nos dê essa existência humana aqui. Muito obrigada, doutora Juliana. Obrigada, doutora Dalimar. Constante TV, Direito no Dia a Dia. Até o próximo programa.